Bom, pessoal, aqui com vocês, Dariho Timani, ou conhecido também como Dariho. Bom, o assunto de hoje, eu vou falar uma história que aconteceu há muito tempo atrás. Alguns chamam de abdução, né? E eu vejo assim que foi não bem uma abdução, mas uma visita, né? Que ocorreu num período da minha infância por seres extraterrestres, né? Que eu via quando era pequeno, aos meus 4 anos de idade. Que eu me lembro, aos 4 anos, às noites, todas as noites, no período assim entre 3, 4 da manhã, era por volta disso eu me lembro, aparecia no meu quarto um ser pequeno, com olhos grandes, uma cabeça maior que o corpo, e aparecia também junto com ele sempre um pequeno índio do assim mais da fisionomia norte-americana, me parecia na época. E esses dois sempre conversavam muito pacificamente comigo. Eu era uma criança. Para mim, por ser criança, a criança vê as coisas de forma mais natural. Não me assustei e ouvi o que eles tinham a dizer, né? Eu desde pequeno sempre enxerguei muito entidade, espírito. Isso acho porque na rua que eu morava havia um centro de candomblé que faziam trabalhos, né? Muita entidade, e essas entidades eu acabava vendo sempre dentro da minha casa. Então, eu era uma criança muito calada, praticamente não me comunicava, eu falava muito só o básico. Minha mãe até falava sobre isso, que eu era muito quietinho, diferente dos meus irmãos. Então, me isolava muito. E estas entidades apareciam praticamente quase todas as noites, né? E se comunicavam pacificamente, me passando histórias vivenciadas de passado, histórias deles também. Me falavam outras coisas que eu não tenho recordação, não me lembro, mas eu sei que me passaram muito mais informação. E passou os anos, né? Eu já estava maior. Isso eu estou falando na década dos anos 70, no início dos anos 80. Eu me lembro muito bem que uma vez estava brincando no quintal de casa. Eu estava já numa faixa etária de 8 anos de idade, 7 para 8 por aí. E eu olhei para o céu e vi uma nave, literalmente uma nave, em cima de casa. Eu falei, nossa, cara, olha lá no céu, o formato, né? Discoide, era meio alaranjada, né? Um fosforescente forte. E ficou parada há muito tempo. Eu falei, pô, vamos chamar minha mãe. E o tempo que fui chamar minha mãe, ela não estava mais. Eu assomei a janela, sumiu. Fui pro quintal, não tinha mais nada. Desapareceu. Passou alguns meses mais tarde, eu vi outro, só que era diferente. Ele era cilíndrica, era escura a nave, toda cilíndrica. Eu vi essa nave acho que umas 2 vezes na minha infância, tá? E ficou flutuando, pairando sobre a casa, mas em uma altura, né, meio elevada. E enfim, essa história, gente, é uma história que eu tenho muito tempo, nunca contei isso para ninguém, e nem para minha mãe, dessa história, muito vagamente eu cheguei a falar disso, e aconteceu, né? E eu acho que isso foi a causa de muitos ensinamentos que eu tive, que na fase já bem, né, posteriormente bem adulta, eu comecei a administrar cursos, né, de curas, cursos de ufologia, de certa forma, de simbologias, ufologias que eu acabei canalizando e vieram para mim, e o pessoal foi utilizando, tinha um efeito maravilhoso. Realmente, acredito que vem muito dessa situação da minha infância que me foi passada. Então, a história de hoje é essa, tá bom? Depois eu tenho outra que é bem interessante, já foi em fase adulta, tá? Quando já tinha iniciado os trabalhos, que aí eu vou passar para vocês detalhadamente também, tá bom? Muito obrigado, tchau, tchau a todos.